Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá! Hoje eu falarei a respeito de um tema de suma importância, mas pouco explorado, que são as falsas memórias. Falsas memórias acontecem toda vez que a pessoa acredita que vivenciou uma situação que na verdade não ocorreu, ou então distorce alguma situação que de fato aconteceu. Este fenômeno costuma acontecer com maior frequência nas crianças, porque a sua memória é mais sugestionável do que a dos adultos. As falsas memórias podem acontecer de forma espontânea ou então sugerida, quando uma outra pessoa implanta essas informações na cabeça desta criança, fazendo com que ela confunda o que de fato aconteceu com aquele relato e reproduzindo, assim, a versão deste adulto, que normalmente é uma pessoa de referência. Muitas situações graves acontecem em decorrência deste fenômeno, inclusive a imputação de falsos crimes a alguém. E isto, infelizmente, ocorre em muitos casos de processos de divórcio com filhos, em que um dos cônjuges, ao não aceitar o rompimento da relação, cria uma história que passa a reproduzir sistematicamente para os filhos em relação a um abuso perpetrado pelo seu ex-cônjuge. Esta é uma das formas previstas na Lei de Alienação Parental como condutas do genitor alienador e que deve ser fortemente combatida, na medida em que para a criança a vivência de uma memória real e de uma falsa memória é igual, ou seja, o sofrimento que ela apresenta é o mesmo, já que cognitivamente não há diferença entre uma memória verdadeira e uma memória falsa. E como identificar na prática se estamos diante de uma situação de falsas memórias? É um trabalho extremamente difícil e que deve ser realizado preferencialmente por um profissional psicólogo, mas que tenha amplo conhecimento e experiência na área. Nessas situações, diversas técnicas são necessárias para se aproximar da verdade dos fatos. E uma delas é a própria condução da entrevista com a criança. O psicólogo deve ter cuidado para não fazer perguntas que induzam as respostas das crianças, que costumam observar as reações dos adultos e confirmar as suas expectativas. Além disso, a literatura aponta que quanto mais vezes a criança tem que relatar o fato, maior a chance de distorção da memória, assim como o tempo que decorre entre o fato e o relato. A perícia psicológica nesses casos é essencial, porque, como eu falei, somente um profissional da psicologia que domine esta área, os testes psicológicos e que possa fazer uma avaliação aprofundada, é que poderá identificar este fenômeno e assim
atingir o nosso principal objetivo, que é efetivamente proteger essas crianças.